Salve, salve galera, tranquilo, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e dessa vez a gente vai analisar o edital do TRT do Espírito Santo. Esse edital que saiu ontem, não saiu hoje, mas foi um pouco ofuscado pelo edital da INSS, né? Afinal todo mundo só fala do edital da INSS, mas que saiu ontem também e é uma boa oportunidade para algumas pessoas. Eu vou falar para quem eu acho que é esse concurso, para quem eu acho que não é, se eu faria, não faria, se morasse longe, morasse perto, enfim, as matérias do edital a gente vai analisar tudo aqui com vocês. Esse edital que veio um pouco parecido e um pouco diferente em relação a outras provas, então deixa eu já colocar o edital aqui na tela e vamos falar sobre ele. Bom, como vocês podem ver aí, esse é o edital do TRT do Espírito Santo. A primeira coisa que a gente tem para falar sobre ele é que a banca é a FCC. Em muitos concursos de TRT, a FCC vem sendo a banca examinadora que está elaborando essas provas, sem muita surpresa, porque é a banca que sempre elabora a maioria dos editais de TRT, só não é ela no TRT 8 ou em algum TRT que às vezes não consegue fechar com ela. A maioria dos TRTs do Brasil acaba sendo FCC, o que é uma boa vantagem, porque é uma banca muito já estudada, já marcada e que a gente já tem uma boa ideia, já é bem previsível como é que ela cobra determinadas matérias e ao mesmo tempo também é uma banca que não costuma mudar muito o edital e isso é uma boa vantagem que eu considero também. Bom, falando especificamente do edital do TRT do Espírito Santo, a gente tem aí R$ 110 para a taxa de inscrição para nível superior com um salário de R$ 12.455. E para o cargo de técnico aqui embaixo a gente tem R$ 90 de inscrição com um salário de R$ 7.591. Lembrando que esse é o salário do edital. Muito possivelmente quando você chegar lá você vai ganhar até mais, porque você tem vale alimentação, você tem função, tem outras coisas que você adquire ao longo da sua jornada em um TRT. Cadastro de reserva, eu sempre falo para vocês que isso não é muito relevante, porque, na verdade, os TRTs estão sempre nomeando quanto eles precisam ao longo de 4 anos. Eles não vão pôr vaga no edital justamente para não se vincular. Isso não quer dizer que não vai haver chamadas. É diferente de um concurso como o INSS, que tem ali 1.000 vagas no edital. Isso não vai acontecer em concursos de TRT, mas o que vai acontecer é que eles vão nomear muita gente em 4 anos, talvez não tanto assim no edital do Espírito Santo, a gente vai já conversar sobre isso, mas enfim, em todo o TRT esse é o padrão, cadastro de reserva, e eles vão nomeando, a tendência é nomear 100, 200, 300 pessoas aí em 4 anos para outros TRTs. Talvez para esse daqui eu não quero jogar água no chope de vocês, mas é um pouco mais complicado. A gente vai falar sobre isso daqui ao longo do nosso percurso. E aí, enfim, lembrando da inscrição para vocês, inscrição sempre no site da FCC, mas aqui fiquem atentos, hein? Eu até marquei aqui no final para a gente conversar aqui, vou descer aqui lá no final do edital, fiquem atentos à data da inscrição, porque não começa agora, como geralmente começa em outros concursos, né? Então o cara já está naquele hype do edital, ele se lembra de se inscrever. Quando a inscrição é assim, às vezes a pessoa se esquece. Então, a partir do dia 26/9, a data da inscrição e vai até 24/10. Pelo amor de Deus, não esquece de pagar essa inscrição, caso você vá fazer essa prova, porque eu já vi muita gente deixando de fazer prova porque não se lembrou de pagar a inscrição. É meio inacreditável, mas acontece com frequência. E aqui eu queria conversar com vocês primeiro sobre as provas que mudaram um pouquinho, embora a FCC costuma repetir o que ela faz em relação de um TRT para o outro. Ela repetiu até o edital, eu digo as matérias, mas a prova mudou um pouquinho o padrão. Por que eu falo que mudou um pouquinho o padrão? Porque se você observar, a gente vai ter 70 questões e não 60 questões, como normalmente a FCC faz. Por que 70 questões? Porque veio sem redação, tanto para o cargo de técnico quanto para o cargo de analista. A gente não vai ter prova discursiva, mas vai ter 70 questões em 4 horas de prova. Então, deu uma bagunçada geral, né? Antigamente eram 60 questões, mais redação em 4 horas e meia. Agora a gente tem aqui 70 questões sem redação em 4 horas. E aí passa a ser um pouco diferente também os pesos. Atentem-se a isso. Peso 1 para a parte geral, peso 3 para a parte específica. Já que a gente não tem redação, a FCC colocou o peso 3 na parte específica, a parte específica passa a ser muito relevante também, mas claro que a gente não pode se esquecer do desvio padrão. O desvio padrão, que é essa fórmula aqui, deixa eu tentar achar aqui, essa fórmula aqui que a FCC utiliza para calcular
a sua nota final. Isso quer dizer que se você acerta uma questão que muita gente acerta, essa questão não vai dizer tanta coisa para você. Mas se você acaba acertando uma questão que muita gente errou, você foge ali da média, essa questão vale muito para você. Por isso, os pesos eles importam, mas eles também não são assim, o que vai... Nossa, é isso que vai definir. Eu preciso estudar muito a parte específica e a parte geral eu posso esquecer, porque essas 40 questões, se eu acertar elas, eu vou estar dentro. Não é bem assim, porque, primeiro, quando você não tem redação, a margem de erro é menor, então você vai ter que acertar essas 30 questões aqui da parte específica que eu estou olhando aqui, ou da parte geral, desculpa, que eu estou olhando aqui agora. E, além disso, como você tem desvio padrão, as questões da parte geral, elas acabam importando muito também, porque muita gente acaba errando. Português, RLM, são matérias que as pessoas costumam ter dificuldade e que, se você acerta e pelo desvio padrão, essa questão acaba valendo mais do que outras questões também. Então, não dá para negligenciar nada, sobretudo numa prova que não tem redação, né? Então, assim, a tendência é de notas altas. A gente tem aí a prova em 11/12/2022. Eu até nem fiz esse cálculo aqui, deixa eu passar aqui, deixa eu fazer esse cálculo aqui para vocês aqui de quanto tempo a gente tem entre... deixa eu voltar aqui para mim, deixa eu fazer o cálculo aqui, vocês vão me aguentar, eu não vou fazer edição nesse vídeo não, tá, galera? Deixa eu sair daqui, fazer esse cálculo aqui de quanto tempo a gente tem entre a data do edital e a data da prova. Vocês passem aí para frente aí. Eu sempre coloco aqui numa calculadorazinha, para a gente não falar besteira. Hoje é dia 16, né? 16/9/2022 e a gente tem aqui 11/12/2022. Vamos ver aqui. A gente tem até a data da prova 86 dias. É um quantitativo muito bom entre a data do edital e a prova. Por quê? Porque, cara, normalmente os editais, você vê aí as últimas provas de TRT saindo com 2 meses e pouquinho, 66 dias, 67 dias até a data da prova. Você tem um edital que não é tão grande, tá? A gente vai falar sobre isso aqui mais tarde. Não tem redação e é um edital que tem quase 90 dias, quase 3 meses até a data da prova. É bastante coisa, galera. Em 90 dias você faz muita coisa. Claro que se você já tiver começado a estudar, se você já estiver estudando para outras provas, fica muito mais fácil, mas em 90 dias, cara, você faz muita hora líquida de estudo, muita hora líquida mesmo de estudo. Deixando ali a última semana para dar uma revisada e tal, você tem ainda mais de 80 dias para a prova, você multiplicando isso por 2, por 3, a depender da sua disponibilidade, cara, são mais de 200, quase, né, até 300 horas de estudo você consegue fazer aí num pós-edital. Cara, é uma baita de uma preparação de pós-edital, bastante tempo até a data dessa prova, beleza? Já vou voltar aqui para o nosso edital. Voltemos aqui, deixa eu dar um zoom out aqui, porque senão eu não consigo ver direito, beleza? Então, manhã, prova de técnico judiciário, à tarde, prova de analista. Você pode fazer as duas provas desde que você pague 2 inscrições. Devo fazer as 2 provas, Matheus? Aí é uma outra questão. Se você, nos simulados, sente que a sua nota não vem sendo prejudicada por fazer as 2 provas, que você tem gás para fazer as 2 provas e ainda assim performar bem em analista, porque eu imagino que se você está fazendo 2 provas, você quer mais assumir analista, né? Se você sente que fazer a prova de técnico antes não faz com que a sua performance caia ao ponto de te prejudicar na prova de analista, dá para fazer as 2. Se não, aí você tem que ver se vale a pena essa perda de performance para tentar assumir também o cargo de técnico. Tem gente que não se importa com isso, que faz as 2 provas como se nada, e tem gente que, né, cansa muito, que era o meu caso. Eu cansava demais. Eu vi amigo meu que, passou em segundo para analista e primeiro para analista e segundo para técnico. Loucura, né? O cara não sentia. Mas para quem não tem essa capacidade toda de passar 8, 10 horas concentrado fazendo prova, isso é um pouco mais complicado. E aqui a gente chega num ponto que eu queria conversar com vocês, que é justamente o fato de, pelo que eu falei no começo de, cara, eu não sei se essa prova é para todo mundo, para quem eu acho que seria essa prova. O TRT do Espírito Santo, ele não é um TRT que nomeia tanta gente assim, tá? Eu sempre falo aqui de TRTs que são interessantes de você fazer, mesmo que você mora em outros estados, porque é uma possibilidade muito grande de nomeação. Eu falo muito TRT 8, falo muito TRT da Bahia, falo muito TRT 2, TRT 1, são TRTs muito grandes e TRT 3 também, que tendem a nomear muita gente, mesmo com o cadastro de reserva vindo no edital.
O TRT do Espírito Santo ele não é tão assim, porque não é um TRT tão grande assim que roda tanto a lista assim. E como é que você pode observar isso? Pelo número de redação, ou pelo número de redação não, porque não vai ter redação, mas pelo número de candidatos habilitados nessa prova. Você tem poucos candidatos que vão para o cadastro de reserva nessa prova. São 300 candidatos no técnico judiciário área administrativa e 150 candidatos habilitados, eu digo isso para a lista da ampla concorrência, no cargo de analista judiciário, área judiciária. São pouquíssimas pessoas habilitadas. Isso quer dizer que é muito provável que eles não chamem tanta gente assim em 4 anos. Infelizmente, eu tenho que ser transparente com vocês, essa é a realidade. Se a gente pensa que um TRT da Bahia, por exemplo, vai tender a nomear ali uns 200 técnicos, em 4 anos de concurso, e ele está colocando 1.200 redações para serem corrigidas, eu digo de técnico, né? Colocando uma lista de habilitados que não tem redação nesse concurso, mas a lista de habilitados faz esse serviço, né, de a gente saber a aptidão do órgão para a chamada. De 300 pessoas, quanto é que vocês acham que eles vão nomear em 4 anos? Talvez uns 60 técnicos? Por aí assim? Analista, o quê? Uns 30 analistas? Talvez analista judiciário, área judiciária? É aquela coisa, assim, você tem que analisar. Vale a pena fazer essa prova? Porque você vai ter que estar entre os 60 primeiros. Pô, se eu sou do Espírito Santo, ou se eu sou de um estado próximo do Espírito Santo, eu imagino que sim, vale a pena fazer essa prova. Por exemplo, ali até a Bahia, você já está estudando para o TRT da Bahia. Você consegue ali ir de maneira barata para o Espírito Santo, pegar um hotel bacana, barato também. São editais muito parecidos, vocês vão ver aqui quando a gente falar do conteúdo programático, talvez valha a pena fazer essa prova. Mas, eu moro num estado muito longe do Espírito Santo, eu já estou, sem grana, já não está muito fácil, passagem cara e tudo mais. Será que vale a pena eu fazer essa prova? Já acho que talvez não vale a pena você fazer esse concurso. Estou sendo bem sincero, bem aberto aqui com vocês. Às vezes eu digo, vale a pena fazer essa prova. Às vezes eu digo, essa da prova aqui, se eu não morasse perto e se eu não, conseguisse uma passagem barata ou, sei lá, tivesse alguma eventualidade que fizesse eu ir fazer, talvez eu não sairia do meu estado para fazer esse concurso, beleza? Então, o TRT do Espírito Santo é um caso desse, 300 pessoas para técnico judiciário, eu acho pouquíssimo, sabe? Assim, eu acho que talvez você tem aí umas 60 nomeações. Se você já está estudando para outros TRT, se você já está no gás e se você mora perto, pode valer a pena fazer essa prova. Mas se você não está nessa situação, talvez não valha a pena você gastar o seu suadinho dinheiro para poder fazer esse concurso. Antes de chegar aqui nas matérias que vão cair nessa prova, eu quero falar com vocês que a gente tem guia para esse concurso do TRT do Espírito Santo, lá na 123 Passei. Inclusive, eu vou deixar um cupom de desconto aqui para vocês nessas próximas 24 horas. Era para a gente ter feito isso ontem, mas como saiu o edital do TRT, como saiu o edital do INSS, a gente acabou, enfim, eu não consegui gravar a análise aqui e também não consegui deixar o cupom de desconto para vocês e tudo mais e tal. Então, se você quiser estudar com a gente lá na 123 Passei, fazer essa reta final do TRT do Espírito Santo, link aqui na descrição, vou deixar o cupom de desconto aqui para vocês nas próximas 24 horas, que, se eu não me engano, a gente não sei se já atualizou tudo, mas está correndo para atualizar tudo do TRT do Espírito Santo para vocês, beleza? Então, vamos falar agora aqui das matérias, do conteúdo programático que cai nessa prova. E aqui não tem muita surpresa, porque eles basicamente fizeram copia e cola do edital da Bahia. Assim, basicamente foi isso que aconteceu. Assim, tem língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, e legislação. Em relação à legislação, é aquele compilado que a gente já sabe, bem clássico, de direito administrativo, né, que tem essa dupla cobrança em direito administrativo na parte geral e específica, e o regimento interno do TRT do Espírito Santo, que é aquela coisa chata de estudar, que a gente não aproveita para outras provas, mas que infelizmente a gente acaba tendo que estudar para cada um dos TRTs que a gente faz. Tem técnicas para estudar regimento interno, a gente não precisa ler tudo, também nem vale a pena ler tudo, mas enfim, tem que dar uma lida, pelo menos tem que ter alguma noção do regimento interno, porque não dá para você perder questão de regimento interno, porque você nunca leu o regimento interno. E aqui tem uma partezinha aqui de noções de estatística, estou tentando grifar aqui para vocês, não estou conseguindo. Não está saindo, saiu.
uma partezinha de noções de estatística aqui, não precisa ter medo dessa parte de noções de estatística. Na verdade, isso aqui poderia ser chamado até de matemática, é uma parte bem básica, assim, de variância, desvio padrão, amplitude, análise de gráfico, não é nada estatística como a gente vê cobrando aí numa Receita Federal, enfim, em provas de fisco. Pode ficar tranquilo que não vai ser isso que vai te tirar do concurso, eu acho até mais fácil essa parte aqui, pelo menos, de estatística do que algumas partes de raciocínio lógico e matemática. E em relação à parte específica, aí são 40 questões, né? 30 questões dessa parte geral aqui, é bastante questão, então possivelmente a gente vai ter todo o conteúdo programático sendo cobrado aí nessa parte geral, porque são 30 questões. E na parte específica a gente tem para analista direito constitucional, direito administrativo, direito do trabalho, processo do trabalho, direito civil e processo civil. O edital básico de TRTs também não tem, assim, não fugiu nada dos outros TRTs, ele meio que copiou e colou o TRT da Bahia. Então, por isso que eu falo que se você está estudando para o TRT da Bahia, você praticamente está, você vai incluir o regimento interno. Basicamente é isso, você não tem mais o que você incluir. Você tá estudando para o TRT do Espírito Santo também, não tem muito o que fazer. E em relação à prova de técnico, a mesma coisa, eles copiaram basicamente o edital do TRT da Bahia. Direito constitucional, direito administrativo, aqui eu marquei em direito constitucional, vai até funções essenciais à justiça. Direito administrativo, eles estão cobrando as leis básicas do direito administrativo, 9784, 8429, a lei de licitações, e aqui eles estão dando uma inovada, estão cobrando a LINDB em direito administrativo, já aconteceu no TRT5, estão cobrando também no TRT do Espírito Santo. Administração pública, clássico, está cobrando em todas as provas, a FCC, eles estão valorizando muito isso, até falei na análise do edital do TRT da Bahia. Cara, eles estão valorizando muito a administração pública, essa parte de gestão de liderança, gestão de projetos, gestão por competência, enfim, tem várias gestões. Você precisa entender que tem que colocar no seu ciclo essa matéria. E direito do trabalho. Processo do trabalho, do mesmo jeito do TRT da Bahia, por isso que eu falei que foi um copia e cola. A gente ficou procurando aqui processo de trabalho para técnico, não cai processo de trabalho para técnico, só para analista, e é igual TRT da Bahia. Lembrando que direito do trabalho, você tem que estudar as súmulas vinculantes do STF, você tem que estudar as súmulas IOJs do TST, mesmo para o cargo de técnico, que vão ser cobradas também, beleza? E aí é aquela coisa, como eu estava falando para vocês, vale a pena fazer essa prova? Não vale. Pô, se eu estou estudando para o TRT da Bahia, encontro uma passagem barata, o edital é igual, assim, copiado e colado. São 60 vagas a mais que você tem possibilidade. É como se você pegasse as vagas do TRT da Bahia, que vão ser chamadas em 4 anos, incluísse mais 60 vagas aí. Em razão disso aqui, tudo que eu falei, não deve ser um edital também que dê muita gente, dê muita concorrência. Pode ser muito parecido com o edital do Mato Grosso, por exemplo, que deu ali 12 mil pessoas, 10 mil pessoas para o cargo de técnico. Não deve dar muita gente também. Você já está estudando para o TRT, a prova é igual. Cara, se você tem condição financeira, pode ser que valha a pena. Agora, pô, tô no estado muito longe, não tenho grana para sair viajando fazendo todas as provas. Vale a pena queimar uma grana para fazer esse TRT especificamente aqui? Talvez não seria um TRT que eu faria, beleza? Sendo transparente com vocês, é isso que eu acho sobre esse edital. Espero que vocês tenham gostado dessa análise, espero que tenha sido proveitoso para vocês. E é isso. Tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau. Se inscreve aqui no canal, clica no botão de gostei. Até mais, valeu!